No ano. Essa é a segunda parte do vídeo de correção das atividades do dia 26 de junho, do dia 29 de junho ao dia 3 de julho, onde vocês trabalharam com produtos notáveis. Se vocês assistiram a primeira parte, vocês devem ter entendido um pouquinho sobre um pouco mais, né, sobre produtos notáveis. E agora a gente continua com a nossa correção. Bom, partindo aqui do 1.2, ele pede para você encontrar a forma fatorada dessas expressões. Na primeira parte do vídeo, nós vimos como é que a gente encontra essa parte fatorada, tá? Então, olha, nós chegamos numa determinada conclusão que o quadrado da soma ele é dado por a mais b elevado ao quadrado, que é igual ao quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. O quadrado da diferença vai ser a menos b elevado ao quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. E o produto da soma pela diferença, que é a mais b vezes a menos b, vai ser a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, é para isso daqui, a partir disso daqui, que nós vamos fatorar, tá? Então, olha o primeiro, eu tenho primeiro, segundo, terceiro termo. Então, não pode ser produto da soma pela diferença, porque aqui eu só tenho dois termos, tá? Então, eu tenho que pensar no seguinte, ele está negativo aqui, o único que tem negativo, que se compara a ele, é o quadrado da diferença. Então, como ele está, ó, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Lembrando que aqui sempre vai ser mais, tá? Então, olha, como ele é, se é esse daqui, ó, primeiro termo, menos o segundo termo elevado ao quadrado. Então, é simples, né? Quem é o primeiro termo? É a raiz quadrada de x. Quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? É o próprio x. Menos, porque esse x aqui, ó, esse sinal aqui, ele determina para mim quem vai aqui dentro. Então, aqui é menos, aqui tem que ser menos também. Bom, quem é o próximo número? É o segundo termo, a raiz do 16. Quanto é a raiz quadrada de 16? É 4. Então, menos 4 de x elevado ao quadrado, tá? Então, essa daqui é a forma fatorada de x ao quadrado, menos 8x, mais 16, tá? Forma fatorada, olha, eu tenho, só lembrando aqui, ó, eu tenho que chegar nisso daqui, ó. Isso daqui é a forma completa, isso daqui é a fatorada. Então, primeiro termo menos o segundo termo elevado ao quadrado, tá? Olha esse segundo aqui, o b. O b, ele tá aparecendo com o produto da soma pela diferença. Ele não tem três termos. 1, 2, 3. 1, 2. Então, ele vai ser isso daqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Primeiro termo mais segundo termo vezes primeiro termo menos o segundo termo. Então, como que vai ficar? Quem é a raiz quadrada de 9k ao quadrado? Raiz de 9 é 3, raiz de k ao quadrado é k. Mais, quem é a raiz quadrada de 25? 5. Agora, isso daqui eu vou multiplicar pelo mesmo valor, só que agora é o meu termo negativo. Então, isso daqui é a forma fatorada disso daqui, ó. Dá certinho, ó. 3k vezes 3k, 9k ao quadrado. 3k vezes 5, 15k, menos 15k. 5 vezes 3, mais 15k. Cortei. O que sobrou depois, ó, mais com menos, menos 25, tá? Bom, a letra C. A letra C, ele vai trazer para nós aqui valor, 3 termos e um valor negativo aqui. Então, eu vou ter de novo quadrado da diferença. Se eu tenho quadrado da diferença, eu vou ter que primeiro achar a raiz quadrada de m ao quadrado, que vai dar m, menos, porque esse sinal aqui é o que vai dentro aqui, e a raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Tudo isso daqui elevado ao quadrado, certo? Então,
eu achei a forma fatorada para m ao quadrado menos 2m mais 1. O próximo, eu vou ter quadrado da soma. Olha aqui, ó. A ao quadrado mais b ao quadrado vai dar 3 termos, sendo aqui positivo. Então, eu vou ter que achar o quadrado a raiz quadrada do primeiro, a raiz quadrada desse último aqui e elevar ao quadrado, tá? Quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? É o próprio x. Mais, porque aqui tá falando para mim que é mais, então aqui é mais também. E a raiz quadrada 16? É 4. Tudo isso daqui elevado ao quadrado. Forma fatorada disso daqui. Isso daqui é igual, ó, né? Ele vai ser mais aqui, tem 3 termos, é igual ao primeiro. A única diferença é que ele vai ser diferença aqui, ó, porque aqui começava com o termo desconhecido, né, o x, e aqui vai começar com 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Aqui tá dizendo para mim que é mais, e a raiz quadrada de x ao quadrado, de z ao quadrado, é z. Tudo isso daqui elevado ao quadrado. Tudo bem? Atividade 2. Fatoração. Encontre a medida da área total da figura a seguir. Explique como você fez para chegar ao resultado. Bom, essa daqui é a figura que vocês têm na apostila. O que eu fiz? Eu nomeei esses lados. Então, eu chamei esse lado aqui de A. Vocês podem perceber que esse lado aqui, ele é um quadrado, tá? Se ele é um quadrado, significa que se aqui é A, aqui tem que ser A também. Então, eu chamei isso daqui a altura de A, essa base de A, essa de B, x e y. Na hora de somar, de fazer os quadrados, ele vai ficar A vezes A ao quadrado, B vezes A, AB, x vezes A, AX, e y vezes A y. Então, a área total, ela tem que ser a soma de tudo isso daqui, tá? Então, eu vou somar A ao quadrado mais AB mais AX mais AY. Bom, o que nós temos aqui de interessante? Nós temos que o A aparece em todos. Olha, aparece aqui 2 vezes, ele aparece aqui uma vez, uma vez, uma vez. Então, eu vou colocar esse A em evidência e vou colocar o que tem aqui fora, ó, que não tem o A, aqui dentro. Então, A ao quadrado dividido por A, A. AB dividido por A, B. AX dividido por A, X. E AY dividido por A, Y. Então, eu escrevi de uma forma fatorada, tá? Aonde eu coloquei o meu A em evidência. Se eu fizer a distributiva, ele volta nessa aqui de cima. Então, essa daqui é a resposta da nossa atividade 2.1. Verifique se existe outra forma para encontrar a figura dessa área, né? Na realidade, ele vai falar para vocês aqui a mesma coisa, né? Da mesma maneira que eu fiz. Então, a resposta da realidade é essa daqui. A que multiplica A mais B mais X mais Y. 2.2. Bom, fatorar as expressões. Nesse caso aqui, né? Você tá vendo que ele não tem o quadrado, ele não é uma forma, não é um quadrado, né? Quadrado da soma, né? Um quadrado de diferença. O que é fatorar? É você escrever de uma forma menor, uma forma separada. Fatoração, ela vem da palavra de fatorar, dividir, tá? Então, como que vai ficar? O que eu tenho que observar? O que tem de comum nesses dois termos? O que tem de comum nesses dois termos é que o 3 e o 6 são múltiplos. Quer dizer, o 6, né, é múltiplo de 3, aparece na tábua do 3. Então, eu vou colocar o 3 em evidência. Quem vai para a evidência? O 3. Então, isso daqui eu vou dividir por isso. Então, 3x dividido por 3, ele vai sobrar só o x. Por quê? Porque 3 dividido por 3 dá 1. X não tem por quem eu dividir, ou x dividido por 1, né? Dá ele mesmo. Bom, agora eu vou pegar o 6y para dividir por 3.
6 dividido por 3 dá 2. Y não tem nada para quem eu dividir, vai ficar ele mesmo. Então, essa daqui é a forma fatorada, né, dessa expressão. E aqui, quem aparece nos dois? O A. Então, eu vou colocar o A em evidência. AB dividido por A é o B. Só sobrou o B. A dividido por A é igual a 1, né? Então, quem sobrou? O B. 2AC, o A cortou com esse A daqui. Se cortou esse A com esse A aqui, cortar na realidade é porque ficou 1, né? Quem sobrou para mim? O 2C. Então, essa é a forma fatorada para essa expressão 2A mais 2C. E aqui? Ah, mas aqui o 4 não aparece na tábua do 6, nem o 6 aparece na tábua do 4. Mas os dois estão na tábua do 2. Então, quem vai em evidência? O 2 e o A, porque o A aparece aqui e o A aparece aqui também, tá? Então, ó, 4AB dividido por 2A, 4 dividido por 2 vai dar 2. Esse A eu vou cortar com esse A e ainda sobrou um B, tá? Bom, agora 6A dividido por 2A, 6 dividido por 2 vai dar 3. O A vai cortar com esse A, não vai sobrar ninguém. Então, essa é a forma fatorada que a gente tem para essa expressão aqui. Aqui, eu tenho dois casos. Eu tenho aqui o 5, ó, o B aqui e o B aqui, e eu tenho o Y aqui e o Y aqui, tá? Além disso, eu tenho 5 aqui, tenho 5 aqui, tá? Então, como que a gente vai fazer? Separado. Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro, eu vou pegar essas duas expressões aqui e vou colocar o B em evidência. 5xB dividido por B, então, ó, esse B eu cortei com esse B, quem sobrou para mim? O 5x. Mais, esse B eu cortei com esse B, sobrou 1, né? Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1, então sobrou 1. Então, aqui já tá feito. Vou colocar um sinal de mais aqui, que é esse sinal aqui do meio, né? E vou colocar o y em evidência. Então, vai ficar y 5x dividido 5x dividido por y, 5xy dividido por y, esse y some. Então, quem fica? O 5x. Mais. Bom, agora o que a gente tem aqui, ó? Y dividido por y. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Você consegue perceber que esse valor é igual a esse valor? Então, quando isso acontece, eu posso escrever assim, ó. Vou ter que pôr embaixo aqui, ó. Pôr embaixo, fica mais fácil para vocês visualizar. Eu posso escrever assim, ó. O B mais o Y mais desculpa, não é mais, não, é vezes. O 5x mais 1. 5x mais 1. Certo? Se a gente fizer essa distributiva, ele volta lá no começo, ó. B vezes 5x vai dar 5xb. B vezes 1 vai dar b. Y vezes 5x, 5yx. Y vezes 1, y. Então, eu posso escrever dessa maneira aqui. Ela tá de uma forma bem fatorada, né? Ah, mas eu parei aqui. Tudo bem, se você parar aí, você não correu, você não errou. Você só não completou a atividade. Atividade 2.3. Escreva na forma fatorada a expressão algébrica que represente a área total dessa figura. Bom, a área total dessa figura, eu achar cada área, né? Eu achar cada área que tem de cada figura e depois somar. Primeiro, eu tenho aqui x vezes z. Lembrando, só a área de retângulo são base vezes altura. Então, vai ser aqui xz mais xy mais ky mais kz.
Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 áreas, 1, 2, 3, 4 termos, tá? Tá percebendo que aqui aparece o x e aqui também, e aqui aparece o k e aqui também? Então, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz para outra atividade anterior, tá? Vou colocar o x em evidência, xz dividido por x, o x sumiu, né? A gente cortou, ficou só o z. Mais xy, cortei o x, ficou só o y. Mais, agora é o k que vai para evidência. Cortei o k, ficou só o y, mais, cortei novamente esse k com esse k aqui, ó, ficou só o z. Então, olha que legal. Só vou observar aqui com vocês que z mais y é a mesma coisa de y mais z. Vocês devem concordar isso comigo, né? Bom, então, usando a mesma ideia do anterior, eu posso pegar x mais k e multiplicar por z mais y. Opa, é um pontinho, eu coloquei uma vírgula. Pronto, agora tá certo. Então, olha, se eu voltar nisso daqui, ó, xz, xy, kz, ky, ele vai voltar no mesmo lugar do de cima, tá? Então, a forma fatorada para essa figura aqui, para a área dessa figura, vai ser x mais k vezes z mais y, ou y mais z, também indiferente. Bom, aqui eu já deixei pronto, para a gente não perder muito tempo. Represente geometricamente a área indicada pela expressão algébrica a seguir. Então, primeiro, x mais 2 vezes x mais 3. Então, ó, como que vai ser a representação? Vai ser essa daqui, ó. Um pedaço dividido aqui, um quadradinho de lado x e x. Um retângulo de lado 2 e x. E um outro retângulo aqui maior de lado 3 e x mais 2, né, no caso aqui. Então, olha, o que é a área de uma figura? Base vezes altura. Isso daqui é a base, isso daqui é a altura. Então, olha o que eu tenho, ó, x mais 2, que é todo esse lado, vezes x mais 3, que é todo esse lado, que é isso daqui que ele tá pedindo, ó, x mais 2 vezes x mais 3. Então, x mais 2 vezes x mais 3. Aqui, x menos 2 vezes x menos 3 vezes x menos 2. Então, ele tá querendo só esse pedacinho aqui, ó. Só o desenho desse pedacinho. Então, daqui até aqui eu tenho x, aqui eu tenho 2, né? Então, esse pedaço vai ser x menos o 2. Aqui eu tenho x inteiro, um lado x, e aqui eu tenho 2. Então, esse pedacinho vai ser quanto? X menos 3, que vai ser 3, quer dizer. Então, vai ser x menos 2 vezes x menos 3. E aqui ele vai ficar com esse lado aqui k, esse lado aqui 3, né? Esse lado aqui inteiro k, certo? Então, como é um retângulo, né? Eu tenho que tirar, desse lado eu tenho que tirar a parte que vale 3, tá? Então, vai ficar x mais k, que multiplica... k mais 3, que multiplica k menos 3. Então, essa daqui é a representação geométrica para essa atividade. 3. Atividade 3 também já trouxe pronto. Bom, eu tinha colocado para vocês que aqui ele fala 2x mais 3 elevado ao quadrado é igual 2x mais 3, né? E aqui eu coloquei, então, para vocês, né, na atividade de vocês, estava errado essa questão, esse enunciado aqui, né? Bom, aqui, então, ele vai falar para nós tá, não é que tá errado, aqui ele coloca como igual, né? Não é uma igualdade, aqui é esse e esse. Então, aqui não é isso que é igual a isso, porque não pode ser. Justamente isso ele quer explicar para você, que 2 mais 3 elevado ao quadrado
não é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 2 mais 3 elevado ao quadrado, ele dá uma área de 25, ó. 2 mais 3 dá 5, 5 ao quadrado dá 25. E aqui ele dá uma área de 4 mais 9, que dá 13. 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, né? Então, ele soma aqui essa área mais essa área. Então, essa daqui é o desenho, né, da forma geométrica para a gente representar que isso não é igual a isso. São diferentes. Por isso que a gente fala sempre, eu sempre tô falando para vocês a questão tomar cuidado aonde está o parêntese, tá? E aonde está o expoente? Está dentro do parêntese ou tá fora? Aí vem essa atividade aqui, ó. 3.2. Observe o quadrado a seguir as medidas de seus lados. Encontre a medida da área do quadrado ao lado. Resolva a questão de duas formas diferentes. Então, eu posso resolver da maneira que eu entendi. Primeiro, eu posso resolver assim, ó. X é 2 mais 3 elevado ao quadrado. Por que elevado ao quadrado? Porque eu tenho uma área. A área é base vezes altura. Então, 2 mais 3 vezes 2 mais 3, que é a mesma coisa de elevar ao quadrado. Aí, eu posso fazer o seguinte, 2 mais 3 é 5. E 5 elevado ao quadrado é igual a 25, né? Isso daqui, vou colocar a unidade de área aqui, tá? Ele não fala para nós em centímetros, é em metro, então vamos colocar a unidade de área, ou o ao quadrado também. Mas eu posso fazer também da mesma forma que a gente fez, né? Elevando o quadrado do primeiro, o quadrado do segundo, né? Então, ó, quadrado do primeiro mais o quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, como que vai ficar, ó? 2 ao quadrado, 4, mais 2 vezes 2, 4, 4 mais vezes 3 é 12, mais 3 vezes 3, 9. 4 mais 12 vai dar 16, 16 mais 9 vai dar 25 unidades de área. Então, duas maneiras, duas formas diferentes para resolver a mesma questão. Tudo bem? Aqui eu já deixei pronto também. Calcule geometricamente a área dos quadrados. Então, seria a mesma coisa. Ou eu somo, né? 5 mais 4 dá 9, elevado ao quadrado dá 81. Ou eu posso fazer o mesmo processo, ó. Quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui também, 8 mais 1 poderia somar dar 9, 9 ao quadrado também 81. Ou o mesmo processo. Quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que também daria 81. Aqui o mesmo caso, 31 mais 15, posso somar 31 mais 15, né? E achar o quadrado dele, ou posso quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, também geometricamente, né? Cada um deles dá para ser representado, principalmente mais fácil quando é assim, né? Soma 5 mais 4, 8 mais 1, porque eu sei que é esse lado, esse pedaço mais esse pedaço, vezes esse pedaço mais esse pedaço. 3.4. Considerando que a figura 2 é a representação geométrica de um quadrado de lado x mais y, então x e y, x e y. Escreva a expressão algébrica que represente essa figura. Então, como que vai ficar? X mais y elevado ao quadrado, que é o que a gente viu nas duas atividades anteriores. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Então, essa daqui é a expressão algébrica que vai representar a área desse quadrado aqui.
4.5, 3.5. Considere as observações feitas nas atividades anteriores, complete o quadro a seguir. Então, aqui eu vou ter que completar, né? Da mesma forma, ele fala aqui, ó, que é só soma do quadrado, né? Quadrado da soma. Então, fica mais fácil. Bom, eu vou completar aqui por linha, tá? Aqui, quem é o primeiro termo? 5. Quem é o segundo? K. Eu não vou fazer do jeito que... Eu vou colocar direto como ele colocou aqui, tá bom? Então, vai ficar, quadrado primeiro vai ser 25, mais 2 vezes 5, 10K, que é o quadrado primeiro vezes o quadrado segundo, mais o K ao quadrado, porque também eu tenho, né, o quadrado do segundo e o segundo é o K, tá bom? Aqui, como que vai ficar aqui, ó? Se eu tenho o primeiro termo x e o segundo 4, então vai ficar x mais 4, certo? E aqui, quadrado do primeiro, quem é o primeiro? É o x, então x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 4 é 8, o primeiro termo é x, mais o quadrado segundo, 4 vezes 4, 16. Então, o quadrado de 4 é 16. E aqui? Aqui a gente vai trabalhar a mesma coisa. Ai, aqui eu esqueci de pôr o quadrado. Aqui nós vamos trabalhar a mesma coisa que a gente trabalhou lá na primeira atividade, agora há pouco. Quadrado do primeiro aqui é 81. Então, eu tenho que achar a raiz quadrada de 81. É 9. Aqui, o quadrado do segundo é z ao quadrado. Vou achar a raiz quadrada dele, que vai dar z. Tudo isso daqui elevado ao quadrado. Bom, então vamos lá. Primeiro termo é 9, o segundo termo é z. Aqui já está completo. Aqui, o primeiro termo é x, o segundo termo é 1 meio. Tudo isso daqui elevado ao quadrado. Como que vai ficar? Quadrado do primeiro, então, x elevado ao quadrado, mais o 2 vezes... Gente, olha, 2 vezes 1 meio dá 1. Por quê? Porque se você tiver... Deixa eu pôr aqui, ó. 2 vezes 1 meio... 2 vezes 1 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, aqui, ó, só vai aparecer o 1. Ou talvez nem precisasse aparecer, né? Mas vamos deixar ele aqui. Mais o quadrado segundo. Quanto que é o quadrado disso? 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado, opa, é 4. Então, ó, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado segundo. Aqui, o que eu vou ter? Y como sendo o primeiro termo, mais raiz quadrada. Deixa eu inserir uma raiz quadrada aqui pra gente. Uma raiz quadrada de 3, certo? Tudo isso daqui elevado ao quadrado. Agora, aqui eu tenho o y ao quadrado mais 2 vezes o y vezes o raiz de 3, vai ser 2 raiz de 3, 2 raiz de 3y, vezes não, mais raiz de y ao quadrado, ó. Raiz de y ao quadrado, vou colocar a raiz mais uma vez aqui. Deixa eu pôr o parêntese pra gente fazer certinho. Quando isso daqui tá ao quadrado, o que a propriedade fala para nós de potenciação? Que esse 2 eu posso cortar com essa raiz. Se eu posso cortar esse 2 com essa raiz, sobrou 3 aqui para mim, tá? Por quê? Porque o quadrado nada mais é raiz de 3 vezes raiz de 3. 3 vezes 3 é 9, raiz de 9 é 3. Então, a gente, para simplificar, a gente fala que corta. Então, esse 2 eu cortei com a raiz, sobrou 3. Então, aqui vai ser 3, certo? Bom, aqui,
3.6, reproduz os quadriláteros, recorte, forma um quadrado e expresse algebricamente sua área. Bom, aqui eu já montei, ó. Então, um quadrado, aqui eu vou ter 2 retângulos roxinho, mais 2 aqui, e esses quadradinho laranjinha vai ficar aqui, tá? E ele pede pra gente fazer, né, cortar e expressar algebricamente a sua área. Então, vamos lá. Deixa eu pôr na parte de... Opa! Aqui. Então, vamos lá. Como que ele vai ficar? A área total dele. Eu vou ter que fazer cada área que tá aqui, tá? Então, olha, aqui eu tenho x vezes x, então eu vou ter x ao quadrado, certo? X ao quadrado. Mais. Olha o que acontece aqui, x vezes y, certo? X vezes y. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, eu vou ter 4 vezes de xy. XY, 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 XY. 1, 2, 3, 4. 4 vezes de XY. Mais aqui também. Aqui vai ser y vezes y. Y ao quadrado, mais y ao quadrado, mais y ao quadrado, mais y ao quadrado. Então, 4 vezes de y ao quadrado. Cheguei na resposta dele. Então, essa é a área total. X ao quadrado mais 4xy mais 4y. Não dá para eu colocar nada em evidência, como eu fiz nas outras atividades, porque o x não aparece aqui, o y não aparece aqui, então, ele só vai ficar, nem o 4, né, aparece aqui, então, ele vai ficar desse jeito, tá bom? 3.7. O senhor Rodrigo tem um canil em formato quadrado com área de x ao quadrado, x mais x, vezes x. Ele está idealizando, aumentar esse espaço conforme a figura ao lado. Algebricamente, qual será a nova área do canil? Então, vocês podem perceber que aqui ele tem x, mas ele tem um para cá e um para cá. Aqui ele tem x, mas ele tem um para cima e um para baixo. Então, a nova área vai ser o quê, ó? X mais 2 elevado ao quadrado. Ou x mais 2 vezes x mais 2, também tanto faz, né? Então, ó, x mais 1 mais 2, x mais 2, vezes x mais 1 mais 2, vezes x mais 2. Então, x mais 2 elevado ao quadrado. Como que vai ficar? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2, 4x, mais o quadrado do segundo, 2 vezes 2, 4. Então, né, metros quadrado, porque é a área, não posso esquecer disso. Então, ele vai ficar com um canil de x ao quadrado, mais 4x, mais 4 metro quadrado, se ele aumentar esse canil. 3.8. Gente, eu quero chamar a atenção para vocês que esse 3.8 aqui, quando ele fala área de quadrado, eu acredito que quem fez a apostila colocou errado. Nós vamos ter que ler retângulo, porque quadrado eu só entendo como sendo lados iguais. Então, eu não posso ter x mais y. X mais y é para retângulo. Então, olha, quem escreveu deve ter sido um errinho aí de escrita, mas quem colocou esse quadrado aí na apostila de vocês, colocou de forma errada, tá bom? Então, como que vai ficar? Sabe-se que a área de um retângulo, cujo lado é um número natural, e é dada por x mais y, e que o x vezes y é igual a 10. Dessa forma, encontra a área desse quadrado, desse retângulo, sabendo que ela é inferior a 100 unidades de área. Bom, vou colocar na minha tabelinha aqui valores que eu sei, né, que multiplicado dá 10. Então, eu vou colocar aqui 1, para dar 10, aqui tem que ser 10. Vou colocar aqui 2, multiplicado aqui, para dar 10, tem que ser 5, né? Bom, se eu fizer a mesma coisa do outro lado, que se aqui for 5, aqui tem que ser 2.
Se aqui for 10, aqui tem que ser 1. Só que nesse caso, para nós aqui, né, não vai fazer muita diferença, mas para vocês poderem entender. Bom, então como que vai ficar? Deixa eu fazer embaixo aqui que é mais fácil. Como que vai ficar? Ele fala para nós que 1 mais 10 ao quadrado, elevado ao quadrado, tem que ser a área dessa figura, tá? 1 mais 10 dá 11. 11 elevado ao quadrado é a mesma coisa de 11 vezes 11, que vai dar 121, tá? Unidades de área. Só que 121 é maior do que 100. E ele não quer maior do que 100, ele quer inferior, menor. Pode ser até 99, mas 100 não. Então, agora eu vou tentar o próximo. Quem é o próximo? 2 e 5. Então, 2 mais 5. Tudo isso daqui elevado ao quadrado. 2 mais 5 é 7. 7 elevado ao quadrado, 7 vezes 7, 49 unidades de área. 49, sim, é inferior a 100. Ah, mas e se eu trocar 5 mais 2, vai dar 7 do mesmo jeito. Então, nessas condições, onde o lado é um número natural e o x e o y tem que ser vezes 10, a gente só tem a opção de ser um retângulo com, sendo altura e largura, 2 e 5. Então, essa é a resposta para essa atividade 3.8, que também encerra para nós essa atividade aqui. Se tiver dúvida, me procura no grupo. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo particular ou então no grupo mesmo, tá? Mas não fica com dúvida. Qualquer coisa, pode me perguntar que eu vou estar lá para responder. Tá ok? Tchau, tchau, gente.